Oi, pessoal. Olá, tudo bem? Vamos nos conectar. Então, já tem alguém por aqui? Que bom. Olha só, que linda! Bem-vinda! Tudo bem, Lu? Quanto tempo! Nossa, que saudade! Ai, que legal! Muito bom, muito bom. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Já já a gente vai se ver. Assim que essa coisa toda acabar, eu tô chegando por aí, tá bom? É, a gente tá passando um pedacinho chatinho, né? Mas faz parte, né? A gente é a vida, é a experiência, não tem jeito, né? Oi, obrigado, Carol. É, todos, todos. Ai, que bom que vocês estão chegando. Eu vou tentar deixar gravado. Eu não sou muito boa nessas coisas. Vou tentar, eu juro que eu vou tentar. E também um pouquinho antes aqui, eu quebrei sem querer, fui forçar o celular e aí caiu. Então, assim, se por um acaso caiu o celular, não se preocupem, não fui eu, tá? Foi o celular, tá? E se a conexão cair, eu recoloco. Oi, Rosana! Recoloco de novo a gente aqui online, ao vivo, tá bom? Então, gente, olha só. Eu vou falar sobre esse assunto. Ai, muito obrigado. Oi, Andréa! Muito obrigado. Então, olha só. Eu resolvi conversando com a Fátima, né? Uns dedinhos de conversa com a Fátima. E a gente tem muito assunto para falar, né? Mas eu percebo que às vezes as mulheres ainda não estão muito familiarizadas, muito disponíveis, digamos assim, para falar sobre esse assunto da menopausa. Então, eu estou fazendo 4 encontros em que hoje nós vamos falar, e agora estou na menopausa, será que eu estou na menopausa? Depois nós vamos falar um pouco sobre a parte, no próximo encontro, sobre a parte física, que são as sensações, são os calores, são insônias, são securas vaginais, a questão da libido, queda de cabelo, osteoporose, essa enxurralhada de coisas aí que acontece quando a gente entra nesse caminho, nessa jornada da menopausa, né? Depois eu vou falar também sobre sexo, né? O que que acontece? O sexo, normalmente, a mulher, quando está nessa fase, acha ali que tudo morreu para a vida. Não, não morreu para a vida. Então, eu vou estar falando um pouco sobre o sexo após os 50, tá bom? Oi, gente. E depois eu vou aprofundar um pouquinho nessa jornada até para o além da pausa, né? Porque a gente fala de menopausa, a gente está falando, eu pelo menos, né, estou falando ali do o que a gente chama aqui, né, de pré-menopausa, menopausa. A OMS diz que é para tirar esses pré, pós, usar só menopausa para todo o processo. Então eu uso menopausa para todo esse processo anterior e eu uso além da pausa, que é o meu projeto, além da pausa, que é o trabalho que eu estou focando agora, para ajudar, apoiar, compartilhar a experiência com mulheres que estão nesse caminhar, né? Bom, então é isso. Vou começar literalmente o assunto agora. Espero que vocês possam ficar comigo, senão vou tentar deixar gravado. E terça-feira que vem, às 5 da tarde daqui de Portugal e à 1 da tarde aí do Brasil, eu estarei de volta. E se Deus quiser, com o meu suporte de celular bom. Tá bom? Então, para quem está chegando aí pela primeira vez, eu sou Fátima Serrano, eu sou terapeuta integrativa do feminino. Agradeço a presença de todos vocês. Muito, muito agradecida por poder estar entrando nos lares de vocês, no carro, aonde quer que vocês estejam me ouvindo. E o assunto, né?
menopausa. A palavra menopausa, ela quer falar, ela diz, o meno quer dizer pausa e o pausa quer dizer pausa. O meno quer dizer lua, desculpa, meno quer dizer lua. Então, significa pausa da sua lua. A lua, quando a gente fala, a gente está falando de lua de menstruação, né? Então, é a pausa da sua menstruação. É quando a sua menstruação ela está 1 ano sem aparecer. Então, você pode dizer assim, passei o ciclo da menopausa, estou na menopausa. Agora, normalmente, ela é conhecida, né? Infelizmente, a gente tem essa crença que ela é uma doença. Porque a gente tem os calores, a gente tem a questão da secura, a gente tem questões dos hormônios, principalmente do estrogênio, que ele mexe literalmente com a gente, então a gente precisa tomar remédio. Então, nesse momento, quando a gente começa a tomar remédio, a gente parte do princípio que é uma doença. Mas não é uma doença, é o processo natural da mulher, né? A mulher, ela tem 3 grandes momentos, ritos, né, digamos assim. O primeiro rito é o rito da menarca, que é quando vem a primeira menstruação. Depois, algumas mulheres, não são todas, têm o segundo rito, que é o rito do parto. Abençoadas sejam todas as doulas, todas as mulheres que acompanham as mulheres que têm os seus partos, para que seja tudo mais natural e com amor e carinho. E temos a terceira, que é a menopausa, a interrupção, quer dizer, não é interrupção, mas o parar de menstruar, parar com a sua lua. E isso é muito interessante porque a gente não dá bola, nem para a menarca, muitas mulheres não dão bola quando é jovem, as mães não prestam atenção nesse rito importantíssimo que é aquela que a menina vira mocinha, né? E depois no parto e na menopausa, então, às vezes as pessoas estão muito longe, por questões de informação ou até por terem questões de entrar em contato com esse assunto, né? Então, a menopausa, ela vem ao longo do processo, eu não quero entrar lá no patriarcado, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas ela vem ao longo das nossas avós, das nossas bisavós, né? Sempre associada a uma sensação de desconforto e envelhecimento. Esse envelhecimento, assim, para nós mulheres tão contemporâneas e hoje em dia tão focadas na beleza, isso é muito assustador. E também a perda da feminilidade, né? E agora? Eu não posso mais... eu interrompi, acabou o meu ciclo reprodutivo. Então, muitas pessoas às vezes acham assim, nossa, acabou meu ciclo reprodutivo, eu não posso ter mais filho. E aí entra, de alguma maneira, em algumas questões que não são legais, porque não é isso que é a feminilidade, né? Não é o envelhecer que a gente perde a nossa beleza. Então, com isso, com esses pensamentos, as pessoas acabam tendo isso como a pior fase da vida dela. Muitas mulheres têm medo da menopausa. Acham que vai ser assim um processo muito doloroso, sofrido. E olha, gente, eu espero que as respostas aí sejam, olha, não é bem assim. Ela pode ser um período, quer dizer, o pós-menopausa pode ser um dos melhores, e porque eu tenho 63 anos, eu já passei por todo esse processo. É um dos melhores momentos da vida da mulher. Aí tem gente que vai falar, a Fátima tá falando bobagem, tá não sei o quê. Agora, a transição que você vai passar, né, vai depender muito da sua bagagem, né? Eu sempre uso o termo assim, você vai fazer uma viagem, né? Você vai transcorrer nessa viagem. E ela vai depender muito da bagagem, da sua bagagem. Não é da minha, não é da sua coleguinha, não é da sua amiguinha, é da sua bagagem. Então, assim, quando você traz na sua bagagem, o que você está trazendo na sua bagagem para fazer essa travessia?
para passar por esse portal, você está trazendo a sua herança ancestral. Porque sem a nossa ancestralidade, a gente não é ninguém, né? Nós estamos aqui, temos essas gerações todas atrás da gente e a gente tem essas informações no nosso DNA. As nossas expectativas. Como é que a gente vive com as nossas expectativas? Que expectativa a gente tem durante essa jornada? A outra é cultura. Eu, hoje em dia, estou morando aqui no país que tem uma cultura diferente da do Brasil. Outras pessoas vivem numa cultura que tem diferente. Então, isso também pode fazer diferença nessa jornada. Além, claro, da autoestima e alimentação, né? Porque se a gente está com questões de autoestima, se a gente está com uma alimentação que não é bacana, principalmente aquelas questões físicas, elas vão estar muito mais exacerbada, talvez apareçam muito mais, né? Então, é uma transição que eu digo que é uma transição, é um caminhar para o mistério feminino, né? É a transição para a maturidade espiritual, né? A gente tem as questões, como alguém colocou aqui, cai tudo, cai porque tem a questão da elasticidade mesmo, né? Mas o importante é você perceber que a transição é a transição da sua maturidade espiritual. Essa transição você pode, deixa eu dar um exemplo. Se vocês quiserem fazer pergunta, vocês vão colocando as perguntinhas que depois eu tento responder, tá? Essa transição eu uso muito com o exemplo que você tá fazendo uma ponte, né? Você está atravessando essa ponte, você está construindo essa sua ponte para o lado de lá, né? Da sua vida, você está terminando a sua vida reprodutiva e indo para o outro lado. Ou então você pode estar atravessando um rio, né? E essa transição, ela não é rápida. Ela não é rápida. Muitas vezes a gente fala assim, será que eu estou na menopausa, mas eu estou muito nova, estou na menopausa precoce. Não é, gente. Normalmente a menopausa, o que a gente conhece mais como menopausa, que é quando a nossa menstruação começa a interromper, ela está ali no 48, 50 anos. Mas algumas literaturas científicas apontam o início dela para até 15 anos antes. Né? Então, por exemplo, se você vai chegar ali no auge da interrupção da sua menstruação com 50, o seu movimento de travessia, de construção dessa ponte, começou aos 40. Né? Então, eu sempre falo para as mulheres maduras, comecem já a tratar, a olhar com amor, com carinho essa transição, porque ela dura, ela não é tão rápida assim, né? E aí eu vou falar agora um exemplo meu, né? Porque eu sempre costumo perguntar quando vem uma pessoa para eu atender, como é que você está se preparando para isso, né? Qual é o momento certo para se preparar para isso? O momento certo é agora, gente. O momento certo é agora. E eu vou dizer, assim, a minha experiência. Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu trabalhava, quem me conhece um pouquinho mais tempo, eu trabalhava no mundo executivo. E quando a minha menstruação, ela terminou, logo depois eu parei de trabalhar, fui tirar o ano sabático, e eu percebi, eu sempre dou esse exemplo para quem me conhece um pouquinho, eu falo, eu passei por uma turbulência que, assim, me assustou. Eu perdi o chão. Eu perdi o chão. E eu estava achando que eu estava numa boa, né? Passei na menopausa, senti um calorzinho, não fiz reposição hormonal, papapá, nananá, tô numa boa. De repente, gente, veio um maremoto e eu fiquei, assim, perdida e tive que pedir ajuda mesmo. Pedi ajuda
E foi muito interessante, porque aí neste momento eu tive a oportunidade de encontrar pessoas super bacanas, super bacana, que me ajudaram a entender essa ciclicidade feminina, né? Porque eu já com 52 anos, eu não conhecia nada da minha ciclicidade da parte quando eu ainda era da fase reprodutiva. Então eu tive que entender essa parte cíclica do processo reprodutivo para depois conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu tive que correr atrás e corri bastante, porque o que me afetou mais, assim, experiência própria, não foi as questões físicas, não foi calor, não foi nada, isso aí eu tirava de sobra. Mas a questão espiritual, esse caminho emocional, entender este processo como um mistério da mulher é que para mim foi a grande revelação. E hoje eu estou com 63 anos, não tenho problema nenhum de dizer, há 13 anos que eu não menstruo mais, e estou aqui fazendo um monte de coisa. Então, assim, é muito bonito você, quanto antes, entender como eu vou atravessar, como eu quero atravessar. Se você que ainda menstrua, que está aqui escutando, consegue observar, entender como é que é o seu ciclo lunar e saber que nós temos 4 energias que vibram durante os 28 dias de menstruação, ou não importa quanto é o seu ciclo, mas que existem essas 4 energias que vibram em você, que é a energia, né, que a gente chama energia da donzela, que é logo após a sua menstruação, onde você está super ativa. Logo depois vem a energia, que é essa energia, a energia do leste, da primavera, né? Logo depois, quando você está na fase ovulatória, você está com a energia da mãe, do dar e receber, né? E depois você vem para a parte interna. Essas 2 fases, você está para a fase externa, né? Você está para o mundo, para o outro, né? Para os seus projetos, para as coisas que você quer começar, iniciar, você quer alimentar, você quer fazer, se alimentar, né? E aí você entra na fase que a gente chama que é na fase da feiticeira, que é aquela fase que é muito questionadora, é aquela fase que você é muito crítica, você repara em tudo quanto é defeito, mas também dentro da tua ciclicidade é uma oportunidade de você ver o que está legal, o que não está legal para você. E logo depois vem a fase da menstruação, quando você, se você conhece o seu ciclo, você vai perceber que você está mais assim recolhida, né? Então, quando você conhece esse fluxo, você chega nesse movimento da menopausa e vai entender melhor. Porque você sai desse fluxo mensal e você traz um olhar mais aqui para o alto. Você traz uma ciclicidade para a vida, né? Então você vê a sua vida de criança, você vê a sua vida de adolescente, né? Criança até ali a faixa de adolescente, aonde você tem seus sonhos, aonde você cria seus planos. Depois você vem para a fase adulta, que é a fase de execução, né? Onde você executa, você realiza o que você está sonhando na sua... Até como criança, né? Quantas vezes a gente brinca, eu quero ser médica, eu quero ser professora, e de repente você fica adulto, aí já muda às vezes o plano e você realiza. E aí o que acontece? Você sai desse movimento de plano, né, de planejamento de sonho e entra na parte da realização. Quando você começa o iniciar da jornada da menopausa, você começa a questionar, a refletir o que eu fiz com a minha vida. Que é a mesma fase que eu diria ali da feiticeira, quando você está super crítica, você está irritada, você briga com todo mundo. Então, você começa a caminhar na jornada ao caminho da sabedoria, né? Ao caminho da anciã,
daquela que se recolhe. Então, nesse momento, você começa a refletir. O que eu fiz na minha vida? Eu uso essa frase, eu não sei se outra pessoa usa, não usa, mas eu gosto muito de usar essa frase. Porque é a hora que você vai falar assim, nossa, quando eu era criança, eu queria tanto ser médica, acabei virando profissional da área de tecnologia, por exemplo, que aconteceu comigo. Né? Não, na verdade eu queria ser professora. Até tentei, fui até um tempo lá, fiz o normal lá para tentar ser professora. E aí depois você fala assim, aí de repente quando você vai ver, você está realizando o quê? Você está indo para a área de tecnologia, você não está formando família, você está correndo atrás de realizar um monte de coisa, de repente você casa, aí tem os filhos, seus planos ficam para trás. Então você começa a questionar. Você vê que tem muita gente, né? Não sei se depois as outras pessoas, não sei se tem aqui, mas muitas vezes tem muita gente que se separa nessa época. Os filhos vão embora. Aí tem aquele ninho, nossa, eu me dediquei o tempo todo a eles, e agora eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Então você fica crítica, você passa a limpo a sua vida, né? E além de você passar a limpo essa sua vida, você ainda tem as questões hormonais que te ajudam pra caramba. Porque assim, você vai ter as questões hormonais? Vai. Vai ter todas? Não, não vai ter todas. Pode ter todas? Pode. Agora, o interessante é que se você aceita todas essas questões hormonais, você aceita refletir com tranquilidade, fazer essa reflexão do tudo que você planejou, que você sonhou, com o que você realizou, com amor, com tranquilidade, você passa esses... Normalmente a gente acaba sentindo muito menos, mas você passa por essa jornada muito mais tranquila. Não estou dizendo que você não vai passar, que você não vai sentir, mas você vai ter uma jornada que você vai estar ali naquele... Não vai encontrar aquele maremoto que eu encontrei. Você vai estar com o seu atravessar, né, no seu rio assim, tem hora que vai estar mais assim, você vai enjoar, mas daqui a pouco vai ter a calmaria, daqui a pouco vem de novo, e você sabe que aquilo tudo faz parte, que você vai chegar no lado de lá do rio, né? E se faz um exemplo de ponte, às vezes eu dou um exemplo, que às vezes a gente vê aquelas escadas que não dá em nada, né? Aquelas escadas que você só, pum, dá nada. Aí de repente você está construindo uma ponte que está toda assim, né? E com o passar do tempo, você aceitando isso tudo, você começa a construir a sua ponte, caminhar, né? E é muito interessante que quando acaba... Olha, eu estou recebendo algumas perguntinhas, eu vou responder já já, tá? Quando você termina esse processo e chega do lado de lá, muita gente, já passou a menopausa. Não. Você ainda tem um tempo que cientificamente, através do que está escrito, das bibliografias científicas, ainda demora de 6 a 10 anos, com alguns reflexos após o seu último ano, depois de um ano sem menstruar, né? Que foi o que eu comentei. O meu processo de maremoto não se deu durante ali, teve o calor, como eu comentei, mas ele foi depois, com 52, eu já estava 2 anos. Então, assim, a gente coloca mais ou menos uma idade até 60, 63 anos. Assim, é claro que cada uma é uma. É claro que existem pessoas que têm a menopausa muito mais cedo, outras muito mais tarde. Cada uma é cada uma. Eu estou falando assim no âmbito mais geral. E aí, quando chega mais ou menos nessa faixa de 60, 60 e pouco, aí sim, a gente entra na fase... Eu não estou controlando o tempo. A gente entra na fase da sabedoria, né? E é como se durante esse você vai desvelando os véus, né? Você vai tirando aqueles véus e você vai conseguindo enxergar
tudo com muito mais tranquilidade, né? Tem um livro ótimo que fala sobre esse desvelar dos véus, que é muito legal. E aí você vê aquela mulher de 60 e poucos anos, falando às vezes umas coisas que a gente se assusta, a nossa vozinha, né? Quando eu tinha a minha, às vezes ela falava umas coisas que eu falava, meu Deus, como é que vovó falou um negócio desse? Porque esses véus, ela foi retirando. A Miranda, que é a fundadora lá, a que desenvolveu o sistema One Blessing, ela fala que a mulher, quando ela vira sábia, Croner, que ela chama, que em inglês é Croner, ela diz que a mulher, ela se tornou suficiente, né? É um suficiente não de egoísmo, não é um suficiente que eu sou a maioral, não é isso. Mas você ganha o seu autoconhecimento, você ganha a sua sabedoria, você já passou por vários processos. E se você procurou ajuda, não importa, não necessariamente através de uma terapeuta, como eu, não necessariamente através de uma terapeuta, mas você pode meditar, você pode conversar com você mesmo, você pode fazer yoga, você pode cuidar da sua alimentação, farinha, açúcar, álcool, cigarro, uma série de coisas que fazem mal para gente, principalmente para quem está nesse período, né? E as questões emocionais, né? Porque tudo, né? Por isso que eu vou falar sobre o corpo fala no próximo encontro, porque o nosso corpo, né? Ele expressa, né? O sentido, o que a nossa alma tá sentindo, né? Então acontece esse processo de sabedoria, né? E é muito e é muito interessante que quando a gente para de menstruar, eu não sei quanto tempo eu estou aqui. Alguém pode dizer quanto tempo, que horas tem? Que eu não... Bom, quando a gente para de menstruar, eu sigo o caminho vermelho, né? A filosofia do caminho vermelho, nativo, né? Nativo. Você para de entregar o seu sangue para a terra, né? Porque toda vez quando você menstrua, você está no sentido da direção da menstruação, colocando seu sangue no sentido da terra, da Pachamama, da Gaia. Então, quando você interrompe, para quê, né? Porque quando você vai, obrigada, Andréia, porque quando você vai, a sua menstruação vai nesse sentido, você tem a oportunidade de conversar, de entregar aquele momento seu, aquelas suas questões para Gaia, para Pachamama, e plantar uma semente para o seu próximo ciclo, né? Porque a gente, quando está com o pé aterrado aqui no chão, nós somos como uma árvore, né? O nosso útero, né? Os nossos centros de poder, nós absorvemos essa sabedoria, né? Através dessa troca do nosso sangue com a terra. E quando a gente para de menstruar, é como se a gente já tivesse a sabedoria retida dentro de nós, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bonito. Por isso que muita gente às vezes usa esse termo, né, como a Miranda usa, de ser suficiente, porque a sua sabedoria está dentro, né? E em muitas tribos, quando não são tão patriarcais, tão dão oportunidade da velha, né? Muitas delas ainda têm esses rituais, né? Quando tem uma questão que o guerreiro, junto com o pajé, a anciã, é que faz assim ou assim, e acabou. Não tem papo, como a nossa vozinha antigamente, fazia assim, só olhava. Então, é assim que eles... É assim que é considerado no caminho nativo, né? A sabedoria nativa, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma paradinha que eu já falei muito, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem um monte de gente. Gente, que lindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ai, peraí. Alguém perguntou aqui para mim. Alguém perguntou sobre
sobre quando não menstrua mais, como é que, como é que segue, o ciclo, né? A gente, na realidade, a gente segue o ciclo da lua, tá? Então, a gente segue o ciclo da lua. Então, por exemplo, hoje nós estamos na lua crescente. A princípio, na lua crescente, você pode estar sentindo uma energia de mais alegria. Já já a gente vai estar na lua, semana que vem a gente já vai estar na lua cheia. Então é aquele momento em que você pode estar sentindo a sua energia mais coletiva, mais de estar junto com o outro, né? Então muita gente trabalha, às vezes a gente para em algum estágio desse, e eu sempre indico, olha, chama os amigos para conversar, chama os amigos para cozinhar, né? Porque fica muito legal. Então, e depois a gente entra na fase da feiticeira, na lua minguante, e na lua nova a gente entra na fase da sabedoria. Então, mesmo não menstruando mais, a gente passa por esse ciclo lunar, tá? A gente passa por o ciclo lunar, não tem jeito. Agora, também existe algumas vertentes que a mulher, quando não menstrua mais, ela dentro do mesmo dia, ela pode passar por esse ciclo, tá? Eu não me percebo muito assim, tá? Mas existe uma vertente. Eu percebo muito a minha modificação pela lua. Então, eu percebo, nossa, isso tá entrando na lua minguante. Então, eu já percebo que, e eu sinto muita necessidade, mesmo já estando na fase de anciã, de descansar, tá? Uma outra coisa, a Vânia aqui perguntou, a minha família nunca fez reposição hormonal. É melhor? A reposição hormonal, o que, assim, não tem melhor nem pior. A reposição hormonal, ela ficou muito comum ao longo do tempo por ser mais fácil, né? Hoje em dia a medicina está assim, eu sinto cólica, toma anticoncepcional. Eu tenho endometriose, toma anticoncepcional. Eu tenho mioma, toma anticoncepcional. Então, tudo se toma hormônio, né? Eu também não tomei hormônio. Eu não tomei. Mas eu também não vou dizer que isso está certo ou está errado. Agora, na semana que vem, eu vou falar sobre uma série de alimentações, né? Que pode ajudar e equilibrar um pouco mais essa questão hormonal, né? Não, mas eu não vou dizer se é certo ou não é. Se você, porque tem mulheres que não aguentam, eu sinto muito calor, e já está provado que remédio para calor não adianta. Mas se a pessoa vai se sentir melhor assim, assim, né? A pessoa tem que fazer o que tá bom para ela, né? Eu sugiro que não. Eu acho que a gente pode ter situações de ser necessários, gravíssimos, de fazer reposição hormonal, mas também, muitas vezes, tudo é resolvido através da alimentação, né? Teve uma outra coisa que alguém perguntou. Eu já falei como fica o ciclo de 28 dias na fase da menopausa, né? Que eu já respondi. Esse ciclo de 28 dias, para quem menstrua, não necessariamente é 28 dias, tá, gente? Pode ser menos. Por isso que é importante você saber como é que está a sua lua. Aí, quem ainda tem ciclo, tem a sua lua, que a gente chama de sua lua, né? Não é a lua lunar. Claro que a lua lunar também interfere, né? Mas aí você precisa saber, eu estou menstruando na lua tal. A minha menstruação aconteceu agora. Quais são os sintomas físicos, emocionais, sociais que acontecem quando eu estou menstruando? Aí você anota. Logo depois que acaba a sua menstruação, você está na fase das energias da donzela. Normalmente, se não é 28 dias, é menos. Aí você anota, agora eu estou me sentindo, eu quero fazer inglês, eu quero fazer exercício físico, eu quero fazer um monte de coisa. Então, você anota. E aí você normalmente sabe quando está ovulando,
né? Senão você tem que prestar, porque a mucosidade, né, o corrimentozinho ali, ele também modifica. E dali você pode falar assim, nesse dia aqui eu estou ovulando, então normalmente são 7 dias para cá, ou alguns dias para cá, você divide o seu ciclo em 4. Né? Que a gente bota 28 dias, porque normalmente são 7 dias para cada fase, né? Mas apesar de que a Lua é 29 ponto qualquer coisa. Então, é muito importante. Eu estou aqui num vai e volta danado. Estou há 6 anos da menopausa, os sintomas vêm aumentando a cada dia. 6 anos na menopausa, pois é, a cada dia calores, irritabilidade, securas e dores articulares. Nós vamos falar muito sobre isso na semana que vem, tá? Mas talvez seja porque aí pode ter a questão física mesmo, da questão hormonal, né? Pode ter a questão da alimentação. E eu sempre sugiro muito, gente, tá com muita questão, porque aqui, né, no caso de irritabilidade, a irritabilidade normalmente ela tem uma questão, claro que interfere, né, porque tem a questão da geração do hormônio do bem-estar, mas normalmente ela tem uma coisa assim mais emocional, né? Os calores, ele também tem uma questão de compensação do seu calor, mas se às vezes a gente olha aquilo como um calor interno, como uma possibilidade de transmutação, isso também é muito bacana. Então eu vou estar falando sobre isso na semana que vem, mas dá uma observada como é que anda esse seu processo, esse seu acolhimento a essa sua jornada. Porque aquilo que eu comentei, né, que às vezes a jornada ela não está sendo bacana, eu falei, né, a gente tem uma roda e a gente tem a metade. Daqui para cima a gente estava para fora. Quando começa a menopausa a gente está para dentro. Se a gente não quer sair daqui, construir essa ponte para vir para cá, as coisas podem ficar mais sofridinhas, né, mais dolorosa, né? Deixa eu ver se tem aqui. A parte do cair tudo eu já respondi. Porque a gente tem a questão também, né, da viscosidade, né? Por isso que é muito importante, né? A gente fala da musculação, né? A gente tende a perder massa magra, então cai mesmo, né? Se a gente não se cuidar, cai, né? Então, vamos lá fazer uma ginástica, vamos caminhar, porque é muito comum, isso eu também vou entrar em detalhe semana que vem, a questão cardiovascular da mulher, né? Tem muita questão da mulher que tem questão, assim, chega até a falecer mesmo por conta da vascular. Eita, não sei se vai sair, tá? Mas tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui que apareceu. Comecei a ter calores sólidos há 2 meses. Agora está tudo muito forte. Tenho feito acupuntura e parece estar diminuindo. Pois é isso mesmo, né? Agora, esses calores noturnos é o máximo, né? Eu andava de camisetinha, mas assim, é tática, gente. A gente tem que dar aquele joguinho de cintura, né? Eu usava camisetinha, o meu namorado na época morria de rir. Eu usava camisetinha e botava o casaquinho. No Rio de Janeiro, 40 graus. Eu de camisetinha e casaquinho. Aí daqui a pouco a gente estava lá jantando e eu só fazia assim, ó. Tum, tum, tum. Aí passa, porque é segundos, né? E tum, tum, tum. E vestia tum, tum, tum e tum, tum, tum. Então assim, a gente vai a gente vai se adequando, né? Agora, eu vou falar umas coisas muito bacanas sobre o calor, tá? Né? Até porque quem segue esse caminho mais holístico, que segue o caminho das tradições nativas, sabe da importância do seu fogo interno, né? Então, talvez a gente tenha que prestar atenção, porque esse fogo que a gente sente pode ser até uma coisa bacana. Normalmente é bacana, né? Porque está ali transmutando, né? Se a gente levar para esse olhar do nosso fogo interno, da nossa chama interna, tá muito. É claro que a gente tem que equilibrar, né? Não pode ficar pegando fogo o tempo todo. Mas também existe ali uma função holística, digamos assim, uma função
uma maturidade espiritual que a gente vai passando durante esse processo do calor, né? Isso, Então, o que acontece? Todos os órgãos, eles se interligam, né? Que foi assim, pela medicina chinesa, é uma deficiência do rim. O rim é emoção. Eu trabalho nos meus atendimentos com várias técnicas, né? E eu preparo a mulher a fazer essa ponte, né? Hoje em dia eu já estou fazendo atendimento online, presencial, não sei quando, a fazer essa ponte. Mas tem uma técnica que eu uso bastante, que é a respiração ovariana, né? Essa técnica ela é muito legal porque você oxigena, né? Porque se você vê, o rim cuida baço, nossa, o fígado, né? Então eles estão todos interligados e eles têm toda uma construção ali que é impressionante como alguém que teve a capacidade de criar aquilo, né? Então, quando você faz um exercício de respiração, como a medicina chinesa, que tem aquelas respirações ativas, que você entra ali oxigenando, você percebe quando o teu rim consegue fazer o movimento de água para madeira, para terra, e você consegue equilibrar esse movimento dos elementos, né? Porque você pode ter uma visão totalmente, quer dizer, totalmente holística, com uma medicina, com uma terapia energética, né? Que muitas que eu trabalho, você pode ter agregar a esse trabalho também como arte, se a pessoa não gosta de falar muito, mas também tem essas outras medicinas chinesas que que são milenares e que ajuda muito, 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 porque a gente não respira hoje em dia, né? A gente simplesmente não respira. Não respira. E quando a gente respira, se você fazer aqui de 1 minuto de respiração, a gente vai ficar tontinha, né? Então, já aconteceu de muitas questões, até com dores, né, de menstruação, com desconforto, né, na menstruação, foram resolvidas com essa respiração. Com respiração ovariana. E também muitas questões sexuais é por conta desse movimento nosso interno, que a medicina chinesa tem esse olhar como dos elementos, né, do yin, do yang, dessa harmonia, desse nosso canal, e você consegue equilibrar e fazer, né? Porque, como eu disse, nós somos 4 mulheres em uma, né? Mesmo depois da menopausa, nós temos esse momento diferente, com mais sabedoria, mas depois da menopausa a gente tem, né? E a gente passa por esse processo. Agora imagina a gente tendo 4 movimentos, 4 centros de poder com essas energias e eles estão estagnados, né? Então quando você bota para respirar, o rim fala com o fígado, que fala com o pulmão, que fala com o baço, e aí vai. Então a gente coloca essa energia para fluir. E isso é muito legal, né? Porque a gente tende muito a ficar parada. Vou ficar velha, minha alegria, minha felicidade agora, não vou arrumar mais namorado. Mas a gente não está arrumando namorado, não é por causa disso não, viu? Porque você pode ver que o terceira idade, quarta idade, quinta idade estão tudo namorando. E ativa a gente tá. Eu tô com 63 anos aqui, fazendo live com vocês, tentando equilibrar aqui o celular, conversando com vocês, estudando, e eu não me vejo parando nem tão cedo. Então, assim, não é uma coisa de doença, tô doente, vou ficar paradinha, não quero mais saber da vida. E você vê que até a terceira idade namora muito mais do que a gente jovem, né? Porque a gente, quando é um pouquinho mais jovem, a gente começa a ficar muito exigente, né? A gente traz aquela coisa, não quero isso, não quero isso, e a gente às vezes nem dá oportunidade, né? E os velhinhos vão lá, dançam o tempo todo, se alegram, se divertem, estão lá nas fofocadas com o café deles e vão à luta. Então não tem essa, gente. A gente está ali com 50 anos, antigamente a gente ainda morria cedo, mas hoje tranquilamente a gente vive até os 80, 80 e pouco. Então, precisamos tonificar. Alimentação. Alimentação, eu digo o seguinte, claro que tem alimentos como feijão, os alimentos que eu vou estar falando semana que vem,
Mas o principal do alimento, que eu falo muito, até quando as pessoas têm candidíase, tem umas coisas assim mais... evitar. Eu não vou falar o que, porque isso a gente vai conversar semana que vem. Mas se você está com algum processo mais assim difícil, evita farinha, glúten, açúcar, álcool, cigarro, essas coisas. Você vai ver como o seu organismo vai agradecer, né? É claro que a gente já está com essa questão dos hormônios, nosso que faz parte, né? Que a gente já nasceu sabendo, existem testes que você sabe quando você vai terminar o seu período fértil, né? Quando você vai parar de ovular. Mas, assim, esse movimento vai ser muito mais tranquilo, porque o seu corpo, o seu organismo também está se preparando e te ajudando para isso. A secura é bem interessante, viu? Mas existe, os homens estão firme e forte com o Viagra, o maior desafio é a secura. Aguardo semana que vem. Existem várias coisas que a gente pode, existem cremes, existem óvulos, ou até a própria medicina tradicional, tem coisas que a gente pode melhorar e eu vou estar dando dicas, porque são dicas muito simples. E às vezes a mulher, eu, por exemplo, eu teve uma vez, assim, eu não lembro, eu estava, bom, sei lá, acho que eu devia estar com 56, 50 e pouco, eu comecei a perceber alguma secura. Gente, precisava ver a dificuldade que foi, eu não tinha nada de holística nessa época, né? Precisava ver a dificuldade que foi para eu chegar numa farmácia e pedir um óvulo de lubrificação. A vergonha que eu passei, né? Então, existem coisas que a gente pode, com um simples creme que existe, você amaciar e através de alimentação também, de você colocar e não ter essa questão de dores. Agora, se a questão da dor for muito forte, não só por conta da secura, porque às vezes a secura ela mascara muita coisa, porque questões de dores ao fazer sexo, os jovens têm, as meninas têm, nós temos, podemos ter, né? Então, tem que dar uma olhada, né? Se essa secura, essa dor, né? Porque a secura a gente vincula a dor na hora de fazer o sexo, né? Se essa secura, ela tá por conta realmente hormonal da menopausa ou até se já existem algumas questões emocionais que tá aproveitando aquele momento para aparecer, né? E então, assim, eu digo isso porque eu já tive pessoas que eu atendi que disse que não conseguiam mais fazer, namorar os seus maridos, ter relações com os seus maridos, porque doía muito. Porque agora é uma secura, porque dói muito. E depois, com o trabalho, a gente foi ver que, na realidade, ela tinha outras questões, que aí ela se pegou naquilo ali e fez daquilo ali um problema para não ter a relação. Então, assim, existem as questões emocionais, as nossas crenças, os nossos traumas, as nossas situações ocorridas principalmente na infância, que pode ficar mais suscetível a dizer, não, eu estou com questões aqui hormonais e agora que nem a dor de cabeça, né, que a gente tinha antigamente, né? Quer dizer, muita gente ainda usa. Hoje em dia, nego não está muito mais nesse negócio de dor de cabeça, mas antigamente tinha, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão, acho que eu já falei demais. Tá tudo bem, gente? Dá um tchau. Vê aí se tá tudo bem antes de eu terminar, que eu quero falar uma última coisinha com vocês. Tá tudo jóia? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se vocês tiverem questões assim, situações que vocês querem que eu comente, que a gente bata um papo semana que vem,
que eu aprofunde um pouco mais, manda uma mensagem, tá bom? Pelo próprio Instagram ou pelo meu telefone, se você tiver, tá legal? É porque não dá para falar tudo, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, vai ficar muito cansativo para todo mundo. E afinal de contas, tem um monte de lives aí para a gente ver, né? Que estão sendo boas. Então tá, eu só queria terminar lembrando que vamos ter mais 3 terças-feiras, às 5 horas aqui de Portugal, às 13 horas, 1 hora da tarde aí no Brasil. E semana que vem a gente vai estar falando sobre essas questões mais físicas, tá? Mais físicas, mas sempre com a pegada holísticazinha ali, voltado pro emocional também, tá bom? Eu vou terminar, vou pegar aqui um textinho que eu gosto muito, como eu já comentei, né, que eu sigo o caminho, as tradições nativas. Então é um artigo, La Posada de la Abuela Brooklyn Medicina Eagle, que eles oferecem aí uma visão sobre o climatério inspiradas nos povos nativos americanos, né? Então tá em espanhol, então eu vou falar em português, então vai ser tradução simultânea agora, hein? Então ele fala assim, ó, ela, né, fala assim: ao cruzar a menopausa, se abre a oportunidade de experimentar-se a si mesma de uma maneira renovada e profundamente poderosa. É possível sentar-se em conselho e usar o poder do sangue agora retido para criar um mundo harmonioso ao seu redor. Então, gente, é isso aí, né? A menopausa é linda. Vocês não têm noção de como... Tá, eu falo. Pode ser semana que vem, Ana? Muito linda, muito linda, linda, linda essa fase da nossa vida. Gente, eu tô muito feliz, eu nunca fui tão feliz como, assim, o feliz que eu digo em harmonia comigo mesmo, né? Descobri essa ciclicidade, descobri o meu sagrado, encontrei com mulheres maravilhosas na minha vida que me ajudaram. Então, assim, e fico grata a cada uma que chega até mim, a cada uma que eu converso, a cada uma que me escuta, a cada uma que eu escuto, né? E semana que vem eu dou uma palhinha mais sobre a lua crescente, essa parte do ciclo da vida, tá bom? Então, gente, super, super, super obrigada. Eu vou tentar deixar gravado, né? Se vocês quiserem escutar novamente. E até semana que vem. Super, deixa eu escrever aqui, super. Ai, meu Deus, esse negócio vai cair tudo aqui, ó. Super grata. Ai, consegui escrever. Gente, vou terminar. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Olha, concordo também com beleza da menopausa. Olha, é lindo. É linda, a gente é poderosíssima. Um beijo até semana que vem. Tchau. Gratidão, gente. Tchau.